Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos e REITs. Hoje nós vamos falar sobre o REIT WP Carry. É um REIT que eu estou estudando e estou achando ele bem interessante, tá? Então, estou deixando aqui um aviso com vocês. Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo do Telegram, é um grupo para os membros do canal. Lá onde a gente fala sobre a nossa carteira e outras coisas mais sobre investimento, tá? Estamos chegando a próximo de 50 pessoas, então só você clicar aqui, se associar ou seja membro e seja bem-vindo ao nosso grupo do Telegram. Vamos lá para o vídeo? Então, esse REIT é um REIT muito interessante, tá? Então, vamos começar aqui. Ele é um dos maiores REITs de leasing especializado na aquisição de propriedades de um único inquilino, operacionalmente críticas na América do Norte e na Europa. Então, é um REIT que ele é focado em imóveis de um único inquilino, tá? Então, é mais ou menos isso a ideia dele. Então, ele está há mais de 45 anos no mercado. Aí ele trabalha com sale e leaseback, feito sob medida. Ele tem parceria com esses inquilinos. Aqui é alguém que quer se tornar sócio aí do REIT, né? Quer fazer parte do portfólio dele. Aqui no Sobre nós temos aqui ó, a história. Então, a história, eles falam sobre o fundador, que é esse senhor aqui, o Paul Carey. Então, ele começou lá em 73, e aí ele veio crescendo, a empresa dele, tá? E em 2012 ele se converteu em um REIT, os negócios dele se converteram em um REIT. Então, de 2012 até a presente data, ele é um REIT e em crescimento, tá bom? Então, é basicamente a história. A parte aqui da liderança, então aqui estão os executivos. Eu dei uma olhada aqui, tem bastante executivo, tá, pessoal? Olha, então é um time de executivos aí bem grande, tá? E aqui também tem outras fotos, depois vocês podem ver. Aqui tem as equipes de transação. Então, como podemos ver aqui, eles têm uma equipe de investimento para a América do Norte. Então, tá aí os diretores. Eles têm outra equipe para a Europa. Tá aí também os diretores. Tem outra equipe aqui para a América do Norte. Tá aí também os diretores. Tem também a equipe de gestão de ativos da Europa. Então, é muito diretor que tem, tá? E a gestão do mercado de capitais e etc. Então, esse é um overview rápido aí sobre o time de negócios. A questão do portfólio. Então, aqui explica como que eles fazem a abordagem do portfólio. Então, eles criam estruturas de negócios personalizadas para atender à necessidade exclusiva de cada cliente, né? Então, é um único cliente só e tem aquela necessidade e eles trabalham em cima da necessidade do cliente naquele imóvel. Aí tem aqui os critérios de investimento, então tem que ser de um único inquilino, o preço de compra nessa faixa, a localização América do Norte e Europa, tipos de propriedade, então pode ser industrial, armazém, escritório, varejo, selecionado e outros ativos especializados, perfil de crédito todos, então aqui é um pouquinho aberto, né? O prazo de locação é mais de 10 anos, então, todas as indústrias de inquilinos, aqui o tipo de transação, sale leaseback, build to suit e outras, e estrutura de locação é o triple net lease, tá? E aqui tem outras informações sobre alguns clientes, né, que fazem parte do portfólio, tem algumas fotos aqui, e aqui a distribuição, tá? Aonde está esse REIT, beleza? Então aqui na parte de critério nós já falamos basicamente, né, que não cabe a gente entrar nesses critérios aqui de investimento, que não é o foco do vídeo, mas eu dei aqui um overview também. A visão geral do portfólio, então eles têm aí 1.215 propriedades, é um total de 142 milhões de pés quadrados, o aluguel anualizado que eles recebem é 1,2 bilhões de dólares. 1,2 bilhões de dólares. A taxa de ocupação hoje é 99%. Continuando aqui, eles têm 351 inquilinos hoje, tá? E é basicamente isso aí.
Eles explicam aqui que o portfólio é grande e diversificado e de imóveis de alta qualidade, tá bom? E eles têm ativos aqui nos Estados Unidos e Europa. Então, é um REIT americano e europeu. Aqui eles explicam sobre o conhecimento global, a percepção do mercado local e experiência multissetorial. Aqui, a diversificação geográfica, então, 62% desse REIT está nos Estados Unidos da América. Está aqui, ó. 35% na Europa e 2% em outros. Então, a diversificação por tipo de propriedade industrial e warehouse e office são os três maiores tipos de propriedade desse REIT. Tá? Então, aqui, pessoal, a diversificação da indústria por tipo de inquilino. Né? Então, aqui você vê os vários setores que tem a diversificação desse REIT. Então, tem telecomunicações, aeroespacial, tem até químicos aqui, tem healthcare, tem automotivo, então tem de tudo, tá? Então é bem diversificado o tipo de inquilino. Aqui algumas fotos de clientes que fazem parte do portfólio e os 10 principais inquilinos desse REIT. Então aqui a gente tem o primeiro inquilino, a informação importante é que ele tem 78 propriedades nos Estados Unidos e ele representa 3% do aluguel. Então é muito pulverizado. Se o primeiro sair, eles pedem só 3% do aluguel básico. O segundo são 42 propriedades, tá? De varejo é 3% e por aí vai. Então, dentre os 10 primeiros inquilinos, a maior concentração é 3%. Então, está super tranquilo nesse quesito. Aqui o mapa do portfólio, onde tem propriedades, tá bom? Estados Unidos e Europa. Aqui na Europa, você pode clicar aqui e ele vai te mostrar a Alemanha. Eles recebem lá 65 milhões anualizado de dólares, percentual do aluguel é 5%, 57 propriedades e tudo mais. Industrial são 22%, armazém 2%, escritório 18% e varejo 55%. Então é extremamente pulverizado, tá bom, pessoal? Então, pessoal, nesse overview, nós vimos que é um REIT que está no mercado há mais de 40 anos, está em 25 países, é mais concentrado em Europa e América do Norte e tem mais ou menos aí 1.215 propriedades. Vamos agora para a parte dos fundamentos. Bom, aqui na parte dos fundamentos, quero mostrar para vocês o seguinte. O preço sobre o FFO está em 12,29, então está relativamente num preço bom. E o preço sobre o valor patrimonial está em 1,7. Então está relativamente aí, dentro da média, tá bom? E a parte dos insiders, as últimas transações é só compra. Tá? Então aqui esse diretor ele comprou 4.000 ações, esse outro diretor ele comprou 10.000 ações, aqui também 10.000, 10.000, então não tem nenhum diretor vendendo, só tem diretor comprando. PT Elite já disse sobre isso, né? Vamos agora para a parte financeira do REIT. Bom, aqui então a parte financeira, esse REIT ele tem 11 bilhões de market cap, ele é bem grande, né? E vamos ver aqui a questão do preço histórico, então se você pegar aqui todo o tempo dele, ele saiu aí dos seus 22 dólares e hoje está nos seus 66 dólares. Então é um crescimento aí em todo esse período. Aqui a questão do retorno histórico, então em 23 anos 200%, em 11 143%, e é basicamente isso, FFO versus preço, olha que interessante, FFO subindo e preço caindo. Essa simetria aqui é interessante ser investigada, FFO subindo e preço caindo. Vamos ver a parte financeira aqui, então se você vê o patrimônio está crescendo, ó, 600, 1.9, 3.7, 6.8. A receita 200, 400, 900, 1.200, está subindo. 1.200 não, 1.2 bilhões. EBITDA 300, 200, 300, 700, 900, 1.1 bilhão. Então, também crescendo. O lucro dele é 139, 240, 412, 450, batendo recorde aí também de lucro. A dívida por EBITDA, você pode ver que ela era baixinha, certo? Aqui ela deu um pulo e ela vem caindo, 5.9, 5.8, 6.4, agora 5.1. Então, se ela entrar aqui na casa dos 4, já está ficando bonito, né?
a gente vê que a gestão da dívida pelo EBITDA está aí razoável, pode melhorar. O FFO, você vê que 100, 200, 500, 600, 900, batendo recorde, hein? FFO batendo recorde. E você pode ver aqui o seguinte, quando esse REIT ele tinha essa dívida baixa, ele tinha um FFO baixo. Depois que ele deu esse pulo aqui para 9, 5, veja, 100, 100, depois 200, 400, 500. Então, essa dívida foi para gerar FFO. Então, ela gerou um crescimento através da aquisição de ativos. Isso é importante. Tá? Quando a dívida cresce e o FFO não sobe, é problema. O dividendo, a gente pode ver que ele está crescendo, 114, 400, 440, 700 e 700 e um payout aí sempre abaixo de 100 historicamente. Hoje está pagando yield de 6,4. Financeiramente aqui eu não vi problema algum. A dívida dele está baixando e o FFO subindo. Isso é um ponto importante. E aqui uma informação muito interessante que me chamou a atenção. Veja o crescimento do dividendo nos últimos anos, ou até no seu histórico, né? Então ele saiu lá de um dividendo de 1,60, aqui 1,70, 1,90, 2,44 em 2012. Depois ele deu um pulo, 3, 3,3, 3,9, 4,01 e 4,17. Então ele vem crescendo o dividendo aí ao longo dos anos, e isso é ponto para gestão. Então quando você compra um REIT que ele está crescendo o dividendo e está com a dívida controlada e até diminuindo, é um ponto que vale estudar. Tá bom, pessoal? Então por hoje é isso. Esse é um REIT que eu estou estudando, eu estou comprando ele e aos poucos, né? Óbvio, mas é um REIT que me chamou a atenção. Continuemos estudando ele e conhecendo mais sobre. Se você tem alguma dúvida ou alguma informação para acrescentar, deixa nos comentários aí, tá bom? E também se tiver sugestão para os próximos vídeos, também deixa no comentário aí para gente. Então, pessoal, por hoje é isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!